Nós tomamos o capítulo 11 do livro de Hebreus, que traz no seu bojo a história dos heróis da fé. E este livro, ele começa com a definição ou o conceito do que é fé. E no versículo 1, você pode observar, vai dizer que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Ou seja, a fé, não obstante ser algo abstrato, que você não pode tocar, não pode pegar, não pode ver com os olhos naturais, apesar da fé ser algo abstrato, mas é real, ela existe, de sorte que o escritor diz que fé é a certeza das coisas que se esperam. Então, esse abstrato, isto que não é material ou tocável, você pode sim, através do seu espírito, materializá-lo e vê-lo. Ou seja, você, através do Espírito Santo, vai receber de Deus a certeza que você vai receber aquilo que você está pedindo, mesmo sem ver. Glória a Deus. Vou dar um exemplo. Você diz: eu quero, Senhor, que o Senhor me dê uma casa. Casa? Sim, para mim morar com a minha família, que eu pago aluguel, eu quero uma casa. Sim, mas que tamanho você quer a casa? Com quantos quartos você quer a casa? Em que bairro você quer a casa? Essa casa não existe. Mas você quer. Aí o que é que você faz? Você sonha com aquela casa. Aí você materializa a sua fé. Você fecha os seus olhos e diz: eu quero uma casa assim. Pá. Então, o nome disso se chama fé. Glória a Deus. Então, enquanto você não materializar a sua fé, enquanto você não trouxer a sua mente, enquanto você não vê na sua mente o que você quer, certamente você ainda não tem fé suficiente para receber aquilo que você está pedindo. Fé, certeza das coisas que se esperam. Não, eu tenho certeza, Deus vai me conceder. Ok. E a convicção de fatos que se não veem. Convicção, eu estou certo disso. Não, Deus vai me dar. Ninguém acredita que você vai vencer. Você acredita. E daí? Glória a Deus. Eu estava no auge do meu ministério. Eu estava numa igreja muito abençoada. Eu estava vivendo com aquela igreja um grande avivamento espiritual. Só para que você tenha uma ideia, dia de domingo eu precisei fazer 2 cultos, porque a igreja não comportava mais o povo. E eu fiz um culto que começava de 6 horas até as 7h30 e mandava que aquela turma fosse embora.
para que de 7h30 até 9 outro grupo de irmãos entrasse para participar daquele culto. Glória a Deus. E o que acontece? Isso antes de eu chegar aqui para o Rio Largo. O que acontece é que ao lado da igreja, no mesmo prédio da igreja anexo, tem uma escola e que funcionava educandário pelo dia e à noite funcionava faculdade de teologia. E muitas vezes, não era uma nem duas, foram muitas vezes, a faculdade parava as aulas porque os alunos abandonavam as salas e corriam para a igreja porque o fogo era aceso no meio do culto. Glória a Deus. Então eu estava vivendo um momento assim naquela igreja, então era impossível. Numa igreja daquela, eu saí. Glória a Deus. Nenhum pastor iria tirar um pastor numa igreja dessa. Mas quando foi em dezembro, em uma festa, a igreja superlotada, eu estava pregando, do nada, irmão, ao redor era naquela época das gradezinhas, né, ao redor do púlpito, era fechado de grade, estava cheio, em todo lugar, de lado, não tinha como entrar, chegar perto de mim. Do nada surgiu uma garotinha, cerca de 12 anos a menina. Eu aqui pregando, eu vi quando ela passou pelo corredor, só passou pelo corredor com a mão levantada, dando glória a Deus, falando o mistério, mas eu só vi até mais ou menos aqui, depois no meio da multidão. Quando eu me dei conta, a menina estava aqui do meu lado. Glória a Deus. E a menina levantou a mão, deu uma rajada assim de língua estranha, e depois Deus usou aquela criança e disse: meu servo, ainda este ano eu te tirarei deste lugar. Glória a Deus. E ela deu a mensagem, deu meia volta falando o mistério e glória a Deus. Ninguém acreditou naquilo. Ninguém acreditou naquilo. Glória a Deus. A gente levou para o campo da emoção. Glória a Deus. Aleluia. Eu me questionei. Eu não descrevi, mas me questionei. E eu disse: como seria isto? Não tinha como. Aleluia. E exatamente como ela profetizou. Coisa de 2 semanas depois, eu estava saindo daquela igreja. Glória a Deus. Foi quando eu vim para aqui, para o Rio Largo. Glória a Deus. Então Deus não mudou, Ele ainda é Deus. Ele ainda fala. Aleluia. Então, amados, a Bíblia vai dizer que fé é isto, é a convicção, é a certeza. Então aquela menina disse com tanta convicção, com tanta certeza, porque Deus fala primeiro com a pessoa, e a pessoa que fala aquilo que Deus falou, e para fazer isso, precisa ter certeza e convicção que é Deus que está falando. E a Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, esse livro começa introduzindo os heróis da fé, falando sobre fé. Aí eu tomei os versículos 23 ao 29 que nós acabamos de ler. E nele nós encontramos Moisés. No versículo 23 diz: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado pelos seus pais. Ou seja, quando ele nasceu, ele foi escondido pelos seus pais.
e Joquebede, que eram os pais de Moisés, ambos da tribo de Levi. Glória a Deus. Que naqueles dias os jovens já não queriam mais se casar, por medo do sistema diabólico implantado no mundo por Faraó, pelo decreto que ele havia levantado. E para que você entenda isto, nós vamos para o livro do Êxodo, o segundo livro da Bíblia, por favor. No livro de Êxodo, nós vamos encontrar, glória a Deus, a descendência, os ancestrais de Moisés. Diz assim: são estes os nomes dos filhos de Israel, que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família. Nós sabemos que o sistema era patriarcal, e cada um tinha sua família, sua descendência. Então Jacó entrou no Egito com sua família, a saber, Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Aser. 11. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Ou seja, aqui está capítulo 1 do livro do Êxodo, capítulo 1, versículos 1 ao 6, ao 5, até agora eu li. Observe o seguinte, que Jacó teve 12 filhos, os seus descendentes é que formam o Israel de Deus. A Bíblia vai chamar de descendentes de Israel. Porque qual é a diferença de Jacó para Israel? Glória a Deus. Escute, nós temos na era patriarcal Abraão, amigo de Deus, pai da fé, tirado de Ur dos Caldeus para um lugar que ele não sabia nem aonde ficava. Abraão. Depois de Abraão, descendência patriarcal, veio Isaac. De Isaac nasceu Esaú e Jacó. E tem uma linda história aí. E de Jacó vieram as 12 tribos. Mas o Senhor não falou que era Israel? Sim, porque Jacó significa enganador, usurpador. Aleluia. Ele mentiu para o seu pai, ele enganou o seu irmão, ele fez um monte de coisa errada, trouxe um problemão para a família, precisou sair de casa para não morrer, porque o irmão dele, Esaú, disse: quando meu pai falecer, fechar os olhos, eu te mato. E ele saiu de casa. E quando ele saiu de casa, irmãos, ele foi peregrino em terras estranhas, e a gente tem uma outra história aí que o tempo não dá. E o que acontece? Quando ele volta, para se cumprir uma promessa que Deus fez, quando ele volta para casa, ele lembrou do que o seu irmão havia dito: vou lhe matar. E ele teve medo. Ele voltou rico. E sabe por que ele voltou rico? Porque ele foi fiel no dízimo. Ele voltou rico porque foi fiel no seu dízimo. Ele disse a Deus: se Deus lhe protegesse, se Deus lhe desse roupa, sapato, comida e abençoasse,
tudo que Deus desse a ele, ele daria o dízimo. Então Deus fez com que ele ficasse rico e ele deu o dízimo. Aleluia. Então, queridos, o que acontece agora? O que acontece é que ele volta rico, porém a sua vida não estava valendo nada. Por quê? Porque o irmão iria matá-lo. Aleluia. O que foi que ele fez para não morrer? Ele desceu. Diga, desceu. Ah, foi fraco. Diga, desceu. Pronto. Ele desceu ao Vaur de Jaboque. Antes de encontrar com seu irmão iria matá-lo, ele desceu ao Vaur do Jaboque. E foi lá no Vaur de Jaboque. Ele desceu para falar com Deus. Ele desceu para uma noite de vigília. Glória a Deus. E ali no Vaur, naquela noite de vigília, por lá, por tantas da madrugada, apareceu um anjo. E quando o anjo apareceu, Jacó se alegrou e se agarrou com o anjo. E ficou agarrado com o anjo. E dizendo o anjo, eu quero ser abençoado. Em outras palavras, ele estava dizendo, eu tenho tudo que Deus me deu, mas vou morrer e nada vai me servir. Então eu não quero morrer, eu quero livramento, eu quero ser abençoado. E aquela luta, irmão, foi até ao amanhecer. Eu não sei se você já passou uma noite lutando com um anjo em oração, mas se não, é preciso. E quando, amados irmãos, estava a alva subindo, ou seja, o sol despontando, o anjo disse, a alva já está subindo e eu vou me embora. Ele disse, de jeito nenhum, só vai depois que me abençoar. Aí o anjo perguntou para ele, diga-me como é o teu nome. Era tudo que Jacó precisava. Era fazer uma confissão de pecados. A Bíblia diz, irmãos, que quem confessa e deixa alcança misericórdia. E quem não confessa nunca, nunca mesmo, prosperará. Você já viu pessoas que tudo que faz dá errado? Que nada dá certo? Não é feliz nem abençoado em área nenhuma da vida? Alguma coisa está errada. Era a vida de Jacó. Aí ele lutou com o anjo. Aí o anjo, na alva, disse, vou embora. Ele disse, não, eu quero a minha bênção. Aí ele disse, como é o seu nome? Ou seja, aquela luta podia ter sido foi desnecessária até certo ponto, porque ele podia nem ter passado a noite toda. Se no começo ele entrasse na presença de Deus, ter dito assim, Senhor, estou aqui, eu quero que o Senhor perdoe os meus erros, os meus pecados. Eu fiz isso, fiz mais aquilo, mas menti para meu irmão, enganei o meu pai. Meu pai perguntou se o meu nome era Esaú, eu disse que era. E meu nome não é Esaú, é Jacó. E saí contando. Então, naquele momento, o anjo disse a ele, a partir de hoje, você não se chamará mais Jacó. A partir de hoje, o teu nome será Israel, porque com príncipe lutaste com Deus. Então, Jacó e Israel são as mesmas pessoas, uma antes da experiência com Deus e a outra depois da experiência com Deus. Antes da experiência com Deus, eu era pecador. Depois da experiência com Deus, eu sou santo. Antes da experiência com Deus, você não iria me achar numa igreja. Você não ia me achar com uma Bíblia. Você não ia me achar, glória a Deus, em lugares como este. Antes, você me acharia dentro do cemitério, dentro do botequim, dentro do baile, dentro do assalto, dentro da cachaça,
mas não dentro de uma igreja. Depois da experiência com Deus, aí você não vai me achar mais no cemitério, não vai me achar mais no botequim, não vai me achar mais no baile, não vai me achar mais no fumo, em coisa nenhuma. Por quê? Porque Cristo entrou na minha vida. Então este Jacó, Deus deu a ele 12 filhos, mais filhas, mas os 12 filhos são as 12 tribos de Israel. Não era mais Jacó, era Israel. Aleluia. E dos 12 filhos de Jacó, Deus escolheu um por nome de José e deu os seus sonhos a José. Os sonhos de Deus estavam com José. E José sonhou os sonhos de Deus. Aleluia. E estes sonhos ele contou para os seus irmãos. E quando ele contou os sonhos dele para os seus irmãos, ele não foi entendido. Os seus irmãos ficaram com inveja e com muita raiva, pensando que ele queria aparecer, que ele queria se mostrar, que ele queria se exaltar. Não, ele estava apenas contando um sonho que Deus havia lhe dado. Deus deu outra vez o sonho, e agora ele contou aos seus pais o outro sonho. E no outro sonho, ele contando, ele disse: olha, o sol e a lua se curvavam diante de mim, e as estrelas também. Glória a Deus. E o próprio Jacó disse: o que é que você está dizendo, rapaz? Você está dizendo que eu, sua mãe e os seus irmãos, nós vamos nos curvar diante de você? E daí nasceu um problema generalizado dentro de casa. E ele passou a ser perseguido pelos irmãos, de sorte que um dia, glória a Deus, o pai gostava muito dele, porque José era um filho bom, um filho obediente, e um filho que quando via os irmãos fazerem as coisas erradas, contava o seu pai. E por isso a rixa dos irmãos para com ele aumentava muito mais. De sorte que um dia os irmãos estavam no campo e o pai mandou que ele fosse chamar os irmãos. E ele foi. E quando ele de longe viu os irmãos que ia se aproximando, um dos irmãos disse: lá vem o sonhador. Vamos acabar logo com essa história. Vamos matar José. Vamos matar o nosso irmão. Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia diz assim: os planos e os projetos são dos homens, mas a resposta final vem da boca de Deus. Aleluia. Escute, continue sonhando os sonhos de Deus. E não precisa ter medo daqueles que se levantarem contra você, porque é Deus quem vai te dar a vitória. A Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Aleluia. Então José guardava as promessas de Deus feitas a ele, de sorte que os irmãos, vamos matar a José. Mas apareceu Rúben e disse: não faça isso não, ele é o nosso irmão. Mas o que é que a gente vai fazer? Vamos jogar ele na cova. E pegaram José, jogaram na cova e ficaram por lá. De repente, aparece uma caravana de ismaelitas que passava por ali. E disseram: tivemos uma ideia, vamos pegar José e vendê-lo como escravo para o ismaelita. Glória a Deus. Tiraram José da cova, aleluia, e venderam para os ismaelitas. Agora, queridos, pare e pense comigo. Imagine
você ser tirado, arrancado do seio da sua família. Imagine você ser marcado para morrer pelos seus próprios irmãos. Imagine agora os seus próprios irmãos lhe entregar como escravo a um povo desconhecido. Como estava o fator psicológico e emocional deste jovem, a saber, José. Contudo, amados e queridos irmãos, ele não sabia, os irmãos também não sabiam, mas Deus estava naquele negócio. Aleluia. Não importa aonde você vai, o importante é com quem você vai. A promessa de Deus está de pé. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Agora lá estava José, vendido para os ismaelitas, e destes ismaelitas ele foi vendido no Egito, e no Egito, no mercado de escravo, entra José, aleluia, e foi lá exatamente que ele foi comprado por Potifar. Potifar leva para sua casa, e na casa de Potifar, José não reclamou. José, meus amados irmãos, só glorificou a Deus, e ali Deus foi com José. O mais importante da vida é quando Deus é conosco. E José tornou-se mordomo da casa de Potifar. Glória a Deus. E a história de José termina com José, governador. Glória a Deus. A trajetória de José, de lutas, de dores, de sofrimento, mas é culminada com ele proclamado: José é governador. Era a segunda maior autoridade do Egito, porque Deus era na vida de José. Aleluia. E o que aconteceu? Depois de José governador, preste bastante atenção, depois de José governador, ou seja, depois do projeto de Deus se cumprir na vida dele, aí Deus manda uma grande fome sobre toda a terra. Aleluia, aleluia. Porém, quando a fome bate na terra, José, movido por Deus através do Espírito Santo, já tinha feito as reservas para o período de seca. Ele já havia se precavido, já havia se preparado, e agora sim, o Egito tinha mantimento para o seu próprio sustento e de todas as nações até então existentes. De sorte que a família de José necessitava de comida. Aleluia. Eles tinham tudo menos alimento. E agora? Só tem alimento no Egito. E eles agora foram para o Egito. Glória a Deus. Mas, meus amados e queridos irmãos, e no Egito quem estava governando? José. Mas os irmãos não conheceram, aleluia. Mas, amados, José tinha um espírito excelente. José era um homem de Deus. E quando se é um homem de Deus, no seu coração não há lugar para mágoa, não há lugar para rancor, não há lugar para vingança, não há lugar para ódio. E quando ele viu os seus irmãos, ele não sentiu nenhuma dessas coisas. Pelo contrário, ele se alegrou. Glória a Deus. Primeiro, porque pela chegada dos irmãos no Egito, ele sabia que havia necessidade na terra. Em segundo lugar, porque ele teria a oportunidade de abençoar os seus irmãos e a sua família. E assim ele o fez. Aleluia.
Os irmãos não conheceram, e quando o conheceu, ele disse: eu acho lindo esse versículo, eu sou José. Olhando aos 11 irmãos, disse: eu sou José. E desabou a chorar. E perguntou: como está o nosso pai? E os irmãos disseram, ele disse: agora traga o meu pai, traga toda a minha família aqui para o Egito, que eu vou cuidar de vocês. E aqui nós entramos no capítulo de Êxodo, no capítulo 1, que entrou Jacó no Egito com os seus 11 filhos. No versículo 5 diz: todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70, José, porém, estava no Egito. Então está aqui os 11 filhos, mais 70, e José, ele diz, já estava no Egito, ou seja, ele estava indo porque José estava levando. Versículo 6, o que é que diz? Faleceu José. O que diz mais? Todos os seus irmãos e toda aquela geração. Ou seja, uma geração vai e a outra geração vem. E agora? Agora sim, levanta, aquela geração passa, levanta-se outra geração. E o Egito levanta um outro faraó, que faraó é título, tá certo? Levanta um outro faraó que não conheceu a José e nem os seus descendentes. Mas a Bíblia vai dizer no versículo 7, acompanhe por favor: os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra, que terra? Do Egito, se encheu deles. Vamos fazer uma conjectura. Por tudo quanto era lugar no Egito, tinha crente. Cresceram muito. Cresceram como a Assembleia de Deus no Brasil, né, irmão? Aonde você chegar, levante a mão e diga glória a Deus. Aí você vai ver um monte de glória a Deus. Vai ver um monte de irmãos dizendo: Pai do Senhor, meu irmão. Pai do Senhor, meu irmão. Pai do Senhor, minha irmã. Porque nós crescemos e nós multiplicamos. No versículo 8, diz que levantou-se um novo rei no Egito, que não conheceu José. Vamos lá. Versículo 9. E ele disse ao seu povo. Quem disse? Faraó. Que foi que ele disse? O povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Escute. Este homem foi induzido por Satanás. O diabo odeia a igreja. O diabo odeia os crentes. O diabo me odeia e odeia você. E o diabo está no mundo para fazer a sua obra, cumprir a sua missão. E qual é, pastor? Matar, roubar e destruir. Mas ele nem vai conseguir matar, nem vai construir, roubar, nem destruir aqueles que estão nas mãos de Deus. A Bíblia vai dizer que Faraó levanta agora e diz que o povo de Deus era mais numeroso do que eles, e se eles continuassem assim crescendo, eles estabeleceriam uma rebelião contra eles. E isso não era verdade, isso era coisa do diabo. E o que foi que Faraó fez? Faraó, de forma astuta, com a sagacidade da serpente, eles começaram a oprimir o povo de Deus. Como sobre o povo de Deus, Faraó colocou feitores de obras para que o povo de Deus fossem afligidos com as suas cargas. Capítulo 1, versículo 11, glória a Deus. Mas a Bíblia no versículo 12 vai dizer: quanto mais Faraó oprimia ou afligia os filhos de Israel, mais eles se multiplicavam.
Escute, preste atenção no que eu vou dizer. Da nossa geração, dos nossos dias. Sabe o que estará acontecendo nos nossos dias? O diabo está tentando tirar a nossa atenção. O diabo está nos afligindo, colocando sobre nós cargas. Quais são as cargas? Você vê hoje que você vai trabalhar, glória a Deus, e as empresas agora abrem domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, abre pela manhã, pela tarde, pela noite, ou seja, quase sempre o povo de Deus não podem vir à igreja, porque estão afligidos com horários que tira a oportunidade deles servirem a Deus. Foi o que fizeram com o povo de Israel, foi o que fizeram naquele, mas a Bíblia vai dizer que quanto mais afligiram o povo de Israel, mais eles cresciam, e quanto mais tentam nos afligir, mais nós crescemos. Isso aconteceu comigo. Eu cheguei a trabalhar, irmãos, 14 horas por dia, e eu que gostava de viver pregando nas praças, na rua, em tudo quanto é lugar, não tinha mais tempo de pregar. E o que foi que eu fiz? Dentro da minha empresa, eu levei a Bíblia, eu levei literatura, e eu comecei a pregar dentro da empresa que eu trabalhava, e ganhei lá muita gente para o Senhor Jesus, dos quais alguns ganham naqueles dias, hoje são pastores. Levante a mão e glorifique, porque não tem quem faça calar ou parar ou impedir um crente cheio do Espírito Santo. Aleluia! Queridos, eu estou mostrando a descendência de Moisés. Aleluia! Eu estou mostrando que veio esta descendência de Abraão, de Isaac, de Jacó, passou por José, glória a Deus, para chegar em Moisés. E foi neste tempo do novo faraó que ele fez um decreto. E ele chamou as parteiras e disse assim para elas: olha, este povo está crescendo muito, nós aumentamos as cargas de trabalho dele, mas não teve jeito, e só tem um jeito agora desse povo não crescer, é a gente matando. Vamos matá-lo, vamos dar aí fazer um meio aí de acabar com esse povo. Aleluia. O diabo é terrível, glória a Deus, mas Deus é maior. Aleluia. O que aconteceu, pastor? O que aconteceu? Que ele contratou aquelas parteiras e disse: olha, é o seguinte, quando as hebreias engravidarem, vocês fiquem atentas e vão fazer o parto delas. Na hora do nascimento, se for menina, pode deixar viver, que as mulheres não fazem medo, mulheres não brigam nem vai para a guerra, glória a Deus, porque Faraó não conheceu as mulheres de hoje, né? Era só daquela época, glória a Deus, Carlinha, amém. E se for homem, vocês matem e joguem no rio Nilo. E eu pergunto, e agora? As moças solteiras queriam casar? De jeito nenhum, para não ter filhos. Aleluia! Mas, amados, da tribo de Levi, apareceu 2 jovens e disseram: nós queremos sim casar. E quando casaram, meus amados e queridos irmãos, tiveram uma filha, escapou sem nenhum problema. Aleluia! E depois chega Moisés. Chegou Moisés. E a determinação qual era? Matar. Mas o menino era formoso. E aquelas parteiras temeram a Deus
e não mataram o menino. E o que aconteceu? Joquebede escondeu seu filho, e ela conseguiu fazer isso por 3 meses. Depois de 3 meses, não teve mais como esconder o menino. E agora? Agora sim, agora é crer. Agora é usar a fé. Aleluia. E ela, certamente depois de muita oração, fez um cesto de junco, betumou e colocou no rio e soltou o menino rio abaixo. Colocou ele nas mãos de Deus. E Miriam, sua irmã, saiu pela orla do rio, acompanhando para ver no que podia acontecer. Aquele barco ou aquele cesto podia virar, aquela criança podia morrer afogada. Aquele cesto podia parar perto de pedras ou de mato, um jacaré podia devorá-lo. Muitas coisas ruins podiam acontecer com aquele bebê, mas o cesto foi levado, aleluia, creio que pela mão de Deus, até a um lugar aonde estava a filha de Faraó se banhando com as suas moças. E quando o cesto parou por lá, o menino começou a chorar, e a filha de Faraó foi chamada a atenção pelo aquele choro e mandou que uma das suas criadas fosse ver o que estava acontecendo. E quando uma das criadas pegou aquele bebê, ficou maravilhada com a beleza daquele menino e levou para a filha de Faraó. Veja, meus amados irmãos, como a vida é engraçada. E o filho de uma hebreia estava nas mãos da filha do assassino dos filhos dos hebreus. Aleluia! Aquela garota, aquela princesa podia dizer: é filho de hebreu, a ordem do meu pai mandar matar, pode matar e jogar no rio, deixa que ele desça. Mas Deus, amados irmãos, toca no coração daquela filha de Faraó, e ela se apaixona, ela ama aquela criança, e ela resolve adotá-lo, ela resolve recebê-lo por filho. E agora, meus amados e queridos irmãos, Moisés já não era plebeu, Moisés já não era filho de hebreus, agora Moisés era príncipe do Egito, agora ele era um homem feito, formado, preparado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Com uma pequena diferença: ele estava no Egito, mas ele não era egípcio, ele era hebreu. E ele não tinha deixado as suas origens, ele não se deixou influenciar nem se levar. Por quê? Porque ele foi criado no temor do Senhor. Pastor, como alguém pode ser criado no temor do Senhor, morando no Egito, na casa de Faraó? Porque quem cuidava dele era a sua própria mãe. Joquebede, que Miriam levou, perguntou a filha de Faraó se ela queria uma ama, uma criada, uma empregada para cuidar do menino. Ela disse: eu quero. E a menina sabiamente trouxe a mãe do menino. Agora a mãe cuidando do filho, ganhando um bom salário do palácio. Aleluia. E lá foi dizendo: olha, meu bebê, glória a Deus para sempre. Mas, amados e queridos irmãos, estamos no versículo 23 ainda de Hebreus. Pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram a criança que era formosa, e também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Os pais não tiveram medo do decreto do rei, disseram: não, Deus vai tomar conta do nosso filho. Versículo 24, vamos lá, Hebreus 11, 24. Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou o que ele recusou? O que foi que ele recusou? Ser chamado de quê?
filho da filha de Faraó. Ou seja, quando ele cresceu, ele tomou uma decisão. Glória a Deus. A partir de hoje, eu vou voltar para a minha terra. Eu vou para o meio do meu povo. Meus amados e queridos irmãos, não é fácil tomar decisões. Tem pessoas que não sabem tomarem decisões. Tem sim. Tem muitas pessoas que não sabem tomar decisões. Não. Tem outras que não tomam mesmo decisões. Glória a Deus. Mas tem outras que tomam decisões corretas. Foi o caso de Moisés. Ora, aquela decisão que ele estava tomando, irmão, era para sair do Egito. Era para deixar de ser príncipe. Era para deixar de ser herdeiro do trono. Ou seja, ele tinha que abdicar tudo quanto era de privilégios. Você teria coragem de fazer isso? Você teria coragem de abrir mão do seu emprego para não pecar? Você teria coragem de abrir mão de certas vantagens que lhe levasse a ter prejuízo? Glória a Deus. Aí está. A decisão que Moisés tomou foi uma decisão muito séria. E só toma uma decisão dessa se a pessoa, com todas as letras, 100% temer a Deus, confiar no Senhor e acreditar que Deus vai lhe dar uma vida de condição melhor. Mas a Bíblia vai dizer que Moisés, homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ou escolhendo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Porque considerou o sofrimento de Cristo por maiores riqueza do que os tesouros do Egito, porque contemplava o seu galardão. Escute, o tempo chegou, que pena. O que é que esse texto diz aqui? Que o fato dele renunciar o Egito foi porque ele entendeu que se ele continuasse no Egito, ele iria pecar. Ele iria pecar. Por quê? Preste atenção. Ele foi olhar, deu uma volta no campo de trabalho, e ele viu um egípcio, soldado egípcio, batendo um hebreu injustamente, um hebreu que estava carregando pedras para fazer pirâmides, já numa idade muito avançada e não aguentava, e ele caiu com o peso das pedras, e aquele feitor chegou perto dele com uma chibata, e começou a bater com muita força, cortar a sua pele, e ele não aguentava, ele caía, levantava e o feitor batia de novo, e Moisés foi olhar para impedir aquela humilhação, e o feitor se voltou contra Moisés, e Moisés não teve dúvida, matou aquele feitor, e enterrou na areia. Glória a Deus. Então chegou o momento que Moisés, isso ele viu por muitas vezes, chegou o momento que ele disse: não dá mais para mim conviver com tanta injustiça social. Não dá para mim continuar vendo tanta crueldade.
O que ia no coração de Moisés? Bom, eu não vou aguentar ver isso, então eu vou ter que matar muita gente. Então vou ser o quê? Um matador em série. Eu vou pecar. Glória a Deus. Não dá não, eu vou embora daqui. Não dá, essa vida não dá para mim. E foi assim, meus amados irmãos. No outro dia, ou dias depois, ele foi lá e agora encontrou 2 hebreus se degladiando, brigando. E ele foi apartar a briga e os próprios irmãos disseram: quem lhe constituiu juiz sobre nós? Vai nos matar como matasse o soldado de Faraó, o egípcio? Aí ele descobriu que o crime que ele havia cometido estava descoberto. E aí ele fugiu do Egito para as terras de Midian. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, tudo estava dentro do projeto de Deus. Versículo 27. Pela fé, abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Quem é que ele estava se reportando? Deus. Ele estava certo de que não estava só, ele estava certo que Deus estava com ele estava certo que Deus iria dar vitória a ele, e assim, meus amados, pela fé, ele foi embora. E chegando nas terras de Midian, ele casou com a filha de Reuel, ou Jetro, teve o seu primeiro filho chamado Gerson, e quando Gerson já estava vivo, aí Deus, quando ele cuidava das ovelhas de Jetro, Deus mandou fogo em uma sarça, e Moisés ficou olhando e disse: como isso pode? Uma sarça com fogo e não se queimar? Ele se aproximou, e ao se aproximar do meio do fogo, Deus disse: Moisés, Moisés. Aí ele parou, disse: é a voz de Deus. Moisés, tira as sandálias dos teus pés. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Ora, Moisés vivia ali todo dia, pisando ali. E por que agora Deus estava dizendo que aquele lugar, aquela terra era santa? Porque aonde Deus chega, tudo muda de valor. A presença de Deus leva tudo a mudar de valor. Então agora ali estava o quê? A presença de Deus. E por que Deus mandou que ele tirasse as sandálias dos pés? Sabe? Porque somente os senhores naquela época era que podia andar calçado. Os escravos tinham que andar descalços. Então Deus disse: olha, estava dizendo Moisés, eu não preciso de um senhor para fazer a minha obra, eu preciso de um escravo. Eu não preciso de alguém que sabe, eu preciso de alguém que não sabe para ensinar. Aleluia, aleluia, aleluia. Então Moisés, você precisa saber que você não sabe. Quando você descobrir que não sabe, aí eu vou te ensinar a saber. Aleluia. E tudo quanto ele aprendeu no Egito não serviu. E Deus tratou com ele, diz: agora sim, você vai voltar para o Egito, porque é pelas tuas mãos que eu vou livrar o meu povo das mãos de Faraó. Louvado seja o nome do Senhor. E Moisés volta para o Egito, mas agora é diferente. Aleluia. Ele entra no Egito como um bebê e aprende no Egito as leis de Deus através da sua mãe, e sai do Egito fugido para a terra dos seus pais, e lá tem a experiência do próprio Deus que ele conheceu pela palavra. E agora ele não volta para o Egito, ou ele entra pela segunda vez no Egito, mas agora ele não entra só, ele entra agora com Deus.
Ele entra com Deus, a vara na mão. Cheguei, Faraó. Cheguei, Faraó. E na nossa linguagem nordestina, né? Tu vai ver o que é bom para tosse agora. Ô glória, queridos. E assim no versículo 27 de Hebreus, leia comigo. Pela fé, ele abandonou o Egito, não teve medo. Versículo 28, pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. A Páscoa, a grande festa de despedida. Aleluia! E por último, 29, pela fé, atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tentando os egípcios foram tragados. Quem atravessou o mar vermelho? O povo de Deus, sob o comando de quem? De Moisés. Glória a Deus. Como o mar vermelho foi aberto? Você sabe como foi aberto o mar vermelho? Foi um sopro das narinas de Deus, só com o nariz, e Deus respirou, o vento oriental fez de um lado a outro, e Moisés passou com o povo a pé enxuto. E sabe por quê? Passou a pé enxuto só para jogar areia na cara de Satanás, para que ele soubesse que só o Senhor é Deus. Amém. Queridos, a Páscoa, houve derramamento de sangue para a celebração da Páscoa, e era o momento de despedida, porque Deus havia prometido uma terra que manava leite e mel. Nós hoje celebramos a nossa Páscoa, que é a Santa Ceia. A Páscoa nossa não é ovo e chocolate. Coelho não bota ovo de chocolate. A Páscoa era celebrada com cordeiro assado. Então, nós celebramos a Santa Ceia. E para celebrar a Páscoa tinha que ter um cordeiro. E esse cordeiro tinha que ser imolado. O sangue tinha que ser colocado nos umbrais da porta. A carne queimada no fogo. E aí era a Páscoa do Senhor. Por quê? Por conta do devorador. Meia-noite, todas as famílias estariam desesperadas, chorando com a morte dos seus primogênitos. E o povo de Deus fazendo festa, porque para eles era o dia da despedida, que ele sairia do Egito para a terra que Deus havia prometido. Escute, a igreja vive o seu momento da última hora. Estamos celebrando até a Santa Ceia, até que Jesus volte. A qualquer momento, quando o mundo estiver desesperado, mas desesperado mesmo, a igreja do Senhor ouvirá o toque da última trombeta, será levantada no poder do Espírito Santo e vai se encontrar com Jesus Cristo nos ares, para ir para a terra que ele prometeu. A Israel prometeu Canaã terrestre, a esta igreja ele prometeu Canaã celeste. Diz a palavra de Deus, Paulo escrevendo aos Filipenses: a nossa cidade está nos céus, de onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Disse Jesus: não se turbe os vossos corações, creiam em Deus e também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, para que aonde eu esteja, vocês estejam comigo. E se você quer estar com o Senhor, é simples. Coloque a sua vida nas mãos de Deus, recebendo Ele como seu Senhor e como seu Salvador.
e receba o passaporte para a vida eterna, a saber, o Espírito Santo, que o mundo não recebe, não o conhece, mas nós recebemos e o conhecemos porque ele habita em nós. Que Deus em Cristo abençoe.